religiosidade, não seja algo forçado pelos pais, mas seja algo que traga para você um verdadeiro prazer, porque quando você planta a sua juventude na casa de Deus, você colhe uma vida adulta de bênção, você colhe uma vida adulta de alegria, de felicidade. Eu tenho certeza que Deus vai honrar muito a vida de vocês, amém? Sem perda de tempo, eu queria convidar a todos para que ficassem de pé e abrissem a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Queria dizer para você que aqui não é proibido dar glória a Deus não, viu? Você fazer barulho quando ia para o forró, para o funk, você pode fazer barulho hoje para dar glória a Deus. Porque tem jovem que no mundo era só misericórdia, era tão animado, aí se converte, fica com cara de quem tomou Coca-Cola choca e com essa cara aí triste. Não, meu irmão, agora é para você ser 2 vezes feliz dando glória a Deus, adorando ao Senhor e celebrando a Jesus, porque a palavra de Deus fala, no Salmo número 150, que tudo aquilo que tem fôlego louve ao Senhor. Você tem que aprender a glorificar, a exaltar, a glorificar a Deus, porque quem não gosta da glória a Deus está longe do céu, aleluia. Porque no céu, meu irmão, não tem outro divertimento não. Você pensa que no céu é recreio, você pensa que no céu vai ter coisas aqui nessa terra. No céu é só glória, 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 glória a Deus. E quando enjoado glória, aleluia, aleluia, aleluia. Quando enjoado aleluia, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. O céu não é muito legal para quem não gosta de adorar a Deus não. O céu foi feito só para quem gosta de adorar, tem prazer, encontrou prazer na presença do Senhor. Samuel, então você não gosta muito disso. Aí tem uma outra opção que não é o purgatório. Existe outra opção chamada inferno, que não sei se você achar agradável, um fogo aí no seu couro, um fogo que não apaga, e a Bíblia diz que o inferno é um lugar onde o fogo não apaga e o bicho nunca morre. Ou seja, lá o negócio vai ser chato e você vai ficar sonhando com um desejo de dar glória a Deus e não vai poder. Quem não valorizou isso não aprendeu a dar glória a Deus na terra. Então, se com toda essa história não convenci você de começar a dar glória a Deus, não tem mais jeito, aleluia, de me convencer, porque realmente o meu prazer é adorar o Senhor em espírito e em verdade, e eu desejo que esse também seja o prazer de todos vocês, amém? Abra a sua Bíblia em Mateus 22. Vou puxar aqui esse púlpito para ficar mais no meio. Estou me sentindo muito torto aqui contar para vocês. Amém. Mateus capítulo 22. Você que não trouxe a Bíblia pode se aproximar de alguém que tenha trazido a Bíblia dele, para que nós venhamos ler a palavra, que tem tudo a ver com o tema desse culto, o tema proposto para esse encontro essa noite, amém? Mateus 22, a partir do versículo 36, diz assim a palavra: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Coloca a Bíblia na cadeira. Eu gostaria que você educadamente olhasse para o irmão que está do seu lado direito, ou que estiver do lado esquerdo. Procure que tiver mais cara de crente aí perto de você. Eu queria que você olhasse aí dentro do caroço. Os irmãos riem tanto, parece que estão duvidando da santidade do irmão que está do lado, né? Aleluia. Procura aí um que tiver com uma cara sadia e fala assim para ele: meu querido irmão, a lei de Deus se resume nisso: amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, e você amar a mim, amar a quem te persegue, amar a quem fala mal de você, amar a quem não te ama. Quando você fizer isso, você terá cumprido a lei. Amém? Pode sentar, dando glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se tem uma coisa, meu irmão, que eu vejo que Jesus sempre teve, foi um bom humor. Aleluia. Jesus, ele tem um ótimo humor. É tanto que ele resumiu a Bíblia toda em apenas 2 mandamentos, e ele resumiu justamente nos 2 mandamentos mais difíceis. Aleluia. Ele resumiu a lei em 2 mandamentos que realmente provam toda a nossa história. Mas
Colocando esses versículos no contexto, pelo tema proposto aqui, tanto que eu vi e percebi que colocaram vários espelhos para ficarem aqui demonstrando o que é isso. E eu percebo que o propósito de hoje, desse culto, é trazer valorização a si mesmo. É você aprender a se autovalorizar. Sabe por quê? Porque se você não se valorizar, meu irmão, quem é que vai te valorizar? Se você não se tratar bem, quem é que vai te tratar? É aquela história de às vezes as pessoas olharem para você e alguém comentar que você se acha demais, que você só quer ser o melhor. Aí você responde para essa pessoa: meu querido, se eu não me achar, quem é que vai me achar? Aleluia. Porque coisa boa, meu irmão, é quando você tem uma autoestima, né, irmão? Coisa boa é quando a gente tem uma estima, uma autoestima maravilhosa. É quando a gente realmente vive uma vida em que nós não dependemos do amor dos outros, mas que nós já somos cheios do amor de Deus sobre nossa vida. Hoje nós vivemos em um tempo em que, o bom da igreja, se não ser tão grande, é que eu fico só prestando atenção em quem fica conversando na hora do culto, tentando me atrapalhar. Igual o pessoal aqui que eu estou de olho. Aleluia. Glória a Jesus. Eu sou, meu irmão, meio bruto, viu? Aleluia. Eu tenho essa cara simpática, mas eu não consigo pregar com o povo não prestando atenção, porque a Bíblia fala que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz da igreja. E quem está falando não é a prefeita Luciane Lins, quem está falando não é a presidenta Dilma Rousseff, nem é o Samuel Wagner. É o Espírito Santo que está falando aqui nesse lugar. Ele merece reverência, ele merece realmente todos terem um coração voltado para Deus. Amém? E a palavra de Deus fala que verdadeiramente, quando Deus ele se torna a nossa fonte de satisfação, nós encontramos a satisfação para toda a nossa vida. Nós vivemos em uma época em que todo mundo precisa e se preocupa com o que o outro acha. Eu não sei se você já parou para prestar atenção que muitas coisas que você faz, muitas vezes a roupa que você veste, não é nem para você mesmo, às vezes é para agradar uma pessoa. Eu escrevi um livro agora há pouco tempo, chamado Nos Avessos do Meu Eu Encontro Deus, e tem um capítulo chamado Os Avessos da Aparência, que esse capítulo ele fala justamente sobre isso, sobre você parar de viver de aparência e começar a viver sobre quem você é mesmo. E eu comecei até esse capítulo com uma frase muito interessante, que diz e reflete a sociedade na qual nós vivemos hoje. Que olha aqui como essa frase parece com você. Diz que nós gastamos o que não temos para comprar coisas que não precisamos e mostrar a pessoas que não conhecemos alguém que não somos. Diga misericórdia. Diga assim: fala Deus. Muitas vezes, meu irmão, nós estamos justamente dentro dessa frase, dentro dessa citação. Compramos algo que não temos como pagar, algo que nós não estamos precisando, para mostrar quem nós nem conhecemos alguém que nós nem somos. Ou seja, é o cúmulo da necessidade de aprovação. A pessoa, quando ela não é satisfeita em Deus, ela vive de tentar agradar ao próximo. Ela monta, ela idealiza uma pessoa que ela não é. E aí ela começa a decepcionar o outro mais na frente, porque não tem máscara que suporte por muito tempo, não tem fantasia que dure muito tempo, meu irmão. A convivência, ela vai destruindo essas idealizações. E é por isso que eu sempre tenho pregado: pare de mostrar a pessoa que você não é e comece a ser quem você é. Se não gostarem de você, é problema deles. O importante é que você é original, você tem identidade, porque se Deus te fez assim, Ele te chama desse jeito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a nossa personalidade não é do jeito que as pessoas gostam. Eu, por exemplo, eu gosto muito de falar. Quem não aguenta me ouvir falando muito, sai de perto de mim, meu filho. Aleluia. Porque eu gosto de falar e não tem cão que me cale. Glória a Jesus. Por quê, meu irmão? Porque eu tenho aprendido a viver satisfeito em Deus. E é isso que esse culto quer trazer para o seu coração. Eu declaro que hoje Deus vai trazer libertação para a vida de jovens que estão querendo nessa igreja. Porque você vai sair daqui essa noite entendendo que você é o quê? Deu nem para ensaio, até no ensaio foi mais fraco do que caldo de bila. Eu vou dar só mais uma chance para vocês. 1, 2, 3. Você é uma obra-prima de Deus. Aleluia. Você é uma obra-prima de Deus. Quando você entra ali no texto da criação, em Gênesis, a partir do capítulo 1, e você começa a observar as coisas que Deus criava, você começa a entender o valor que Ele deu para a criação, que somos eu e você. A Bíblia fala que Ele criou o céu, e Ele disse: eis que eu criei o céu, e o céu é muito
Deus criou, que é algo muito bom. Depois Deus criou o firmamento, que é a divisão entre a água e a terra. Se você for na praia, você percebe que a praia dali não passa, as ondas vão até aquela margem e elas voltam. O que é aquilo? É o firmamento que Deus deixou, que obriga a onda a voltar naquele lugar que Deus determinou. E quando você olha uma tecnologia santa dessa, de controlar as águas, você observa que Deus criou outra coisa boa. Quem concorda que o firmamento é algo bom, diga glória a Deus também. Agora, no meio de tantas criações, das florestas, da relva, dos luminares, o sol e a lua, de repente Deus começou a criar algo do barro. Deus começou a brincar de boneco e fez um boneco com cabeça, com 2 braços, com 2 mãos, com 2 pernas, com 2 olhos, com um nariz, com uma boca. Depois que ele construiu aquele boneco do barro, a Bíblia diz que ele soprou nas narinas daquele boneco, ele soprou nas narinas daquele protótipo do barro. E depois que Deus soprou, Deus olhou para tudo aquilo e ele falou: agora eu fiz algo à minha imagem e semelhança. Meu irmão, o céu é lindo, mas o céu não é a semelhança de Deus. O firmamento é lindo, mas o firmamento não é a semelhança de Deus. Agora, quando você se olhar em um espelho desse na sua casa, você está olhando para a imagem e a semelhança do Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. E a Bíblia fala que o valor que ele nos deu foi tão tremendo que em todas as outras criações ele disse: o céu é bom, o firmamento é bom, a relva é boa. Mas quando ele criou o homem, ele disse: eis que eu fiz o homem à minha imagem e semelhança, e eis que é muito bom. Aleluia. Deus encheu a boca para dizer que é muito bom. Você pode, querido, não ter os olhos verdes da Angelina Jolie, você pode não ter o corpo daquele bombado, daquele sarado que você assiste às vezes na novela, mas você é imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Você é bonito, você pode ter ainda esses pneus aqui, que eu profetizo que o Senhor vai te ajudar a secar. Você pode ter esse corpinho um pouquinho mal configurado pelas coisas que você come, mas uma coisa eu lhe digo: você é obra das mãos de Deus. Aleluia. Deus te criou perfeito. Se você não está sabendo cuidar do templo e moral do Espírito Santo, é algo seu, aí é culpa sua. Eu agora fui para uma viagem, Deus acabou de realizar um grande sonho meu, e foi conhecer a Terra Santa, conhecer Israel, e de quebra Deus ainda nos abençoou, que de volta nós voltamos ali pela França, por Paris. E ali em Paris, meu irmão, que eu não comi em Israel, que a comida era ruim, porque eles vivem ainda no Antigo Testamento, então até a carne, ela é sem sangue, porque era pecado comer carne com sangue, ou seja, a carne é tratada de tal forma que, resumindo, ela não tem gosto de nada. Então eu passei uns maus bocados ali em Israel, a comida que ela servia não era legal, mas em Paris eu descontei. Eu descontei tão bem descontado que eu adquiri 4 quilos, que você não percebe, glória a Deus, mas estão aqui. E eu percebi, porque as minhas calças me entregaram quando eu cheguei. Eu fui vestir as calças, ela não passava da coxa, de tanto que eu tinha engordado nessa viagem. Ou seja, segunda-feira eu voltei para a academia, glória a Jesus. Por quê? Porque Deus, ele fez algo bom, mas para o negócio ficar bom, para a sua pessoa ficar boa, se você está preocupado com a sua aparência, aí também é responsabilidade sua de você se cuidar. Não adianta você passar a vida reclamando e você não mudar os seus hábitos alimentares, você não começar a fazer exercício físico, porque Deus não vai descer a terra com um anjo personal para fazer malhação com você. É você que vai ter que cuidar da obra que Deus criou. Aleluia, glória a Jesus. Daí lá vai eu, depois de 4 meses parado, de volta para a academia. É tanto que no 3º dia, quem malha, alguém malha aqui, levanta a mão, não é pecado malhar não, viu? Glória a Deus. Teve uma época que até ir malhar era pecado, só tem um irmão que malha. Deus te dê força e estimule os outros a malharem, a fazer uma caminhada, a buscarem ter mais saúde. E resumindo, irmão, quando eu fui malhar, o peso, faz tanto tempo que eu não malhava, quando eu estava mais acostumado a ficar levantando aquele supino, que eu tive que tomar banho, esse braço segurando esse para passar o shampoo, e esse outro segurando esse para poder passar o condicionador. Por quê? Porque há um preço que é pago para que você possa adquirir isso. E o que é que eu quero falar? Onde é que eu estou querendo chegar? O que eu estou querendo chegar é que, independente da sua forma física, independente da sua aparência, Deus, ele te ama, não é pelo que você
aparenta ser, Ele te ama por quem você é. Porque quando Deus olha para você, Ele lembra que não foi o diabo quem te criou, Ele lembra que foram as mãos dEle que te fizeram, as mãos dEle que te formaram. E é por isso que você, a partir de hoje, vai ter que parar de ser o seu maior inimigo. Porque às vezes as pessoas se levantam contra você, mas se você perceber, às vezes você se amaldiçoa mais do que os seus inimigos. Às vezes você se maltrata mais do que os seus inimigos. É como as jovens da igreja, elas vão buscar um namorado e o namorado não trata ela bem. Minha irmã dá um fora nesse laço de Deus, nesse laço do inimigo na sua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Deus tem o melhor para a sua vida, porque você não é ponta de estoque, nem produto de liquidação, nem peça de monstruário. Você é peça original nas mãos do Deus Todo-Poderoso que te criou. Você é obra original feita pelas mãos de Deus. Não existe ninguém igual a você. Aleluia. Até que você tenha um irmão gêmeo como eu, ele não é igual a mim, como você também não é igual a ninguém. O André estava 10 quilos mais gordo. Aí enquanto eu estava nessa viagem, ele emagreceu 7. Diga glória a Deus pelo irmão. Se dedicou, passou 1h30 na esteira. Ele correndo é uma graça. Aleluia, ele correndo sem força. Mas glória a Deus que ele emagreceu 7 quilos. Sabe por quê? Porque eu estava brincando com ele bastante, que eu tinha emagrecido, que ele tinha engordado. Agora a peça virou de novo, ele emagreceu e eu engordei. Mas eu já estou cancelando isso essa semana, para a glória de Deus. E eu tenho certeza que esse cuidado, às vezes, com a aparência, não é uma vaidade qualquer. Esse cuidado com a aparência, às vezes, reflete o quanto nós valorizamos tudo que Deus criou. Essa história de crente andar de qualquer jeito, de crente andar esculhambado, de crente não se cuidar, isso é coisa do passado, meu irmão. Você tem que aprender a valorizar tudo que Deus criou. Deus te criou para o melhor, minha irmã. Se você quer fazer qualquer tratamento no seu rosto, no seu cabelo, faça, se Deus te abençoar. Sabe por quê? Porque você é obra-prima das mãos de Deus. E a leitura que nós fizemos hoje, ela traz à memória justamente isso. A palavra de Deus fala o quê? Que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar ao próximo como a si mesmo. Resumindo, se você não se ama, você não vai conseguir amar ninguém. Se você não se ama, você não vai conseguir dar amor para pessoa nenhuma. Eu escrevi até 2 capítulos nesse livro justamente sobre isso. Os avessos do amor e os avessos dos relacionamentos, que falam que muitas vezes nós erramos. É tanto que se nós fizermos uma leitura rápida da Bíblia, nós vamos nos confundir. Em várias igrejas que eu fui pregar, eu perguntei: depois que a Bíblia fala que depois de amar a Deus, é para amar quem? Agora eu já falei para vocês, eu não vou perguntar. Mas a maioria das pessoas falava amar ao próximo. Depois de amar a Deus, ao próximo. Isso é errado. A Bíblia fala que o próximo vem em terceiro lugar. Em segundo lugar vem você. Porque você tem que aprender a se amar, meu irmão. Sabe para quê? Para você não ficar dependente emocional de mais ninguém na sua vida. Para você não ficar esperando o outro, só plantando para colher, só dando para receber algo em troca. A amizade que você planta para colher é a amizade interesseira, em que você está fazendo algo já de olho no que a pessoa pode fazer por você depois. Mas Deus te chama para, sabe para quê? Para ser satisfeito nele. Porque tudo que você precisa está em Deus. Todo amor que você procura está em Deus. Toda valorização que você procura está na palavra de Deus. Para, meu irmão, de ficar se preocupando com o que os outros dizem e começa a se preocupar com o que a Bíblia diz sobre você. E a Bíblia fala que você é propriedade exclusiva, nação eleita, sacerdócio real. Você é filho de Deus, templo e morada do Espírito Santo, irmão de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, você é o melhor dessa terra. E eu não vim aqui essa noite só para colocar a sua autoestima lá em cima, como eu estou fazendo desde o começo dessa mensagem. Aleluia. Para você sair daqui sem pisar no chão. Não é isso que eu quero. O que eu quero é que você saia desse lugar entendendo a proposta pela qual Deus revelou a liderança desse grupo de jovens para realizar esse culto, declarando que nós somos uma obra-prima de Deus. E se nós somos uma obra-prima de Deus, nós não podemos também nos misturar com qualquer coisa. Olhe para o irmão que está ao seu lado e fale: obra-prima de Deus não anda em qualquer lugar, nem com qualquer pessoa, nem de qualquer jeito. Aleluia, louvado seja o nome
Eu trabalho ali, faço parte da liderança da videira. E ali na igreja, eu sei que a maioria das pessoas conhecem a videira, sabem que ali passa muito jovem, muita gente nova convertida. Toda semana, quase 200 pessoas, 100 e poucas, aceitam a Jesus como Salvador. Ou seja, tem muito jovem novo convertido. E às vezes alguns me procuram para conversar, e como eles estão saindo do mundo ainda, eles têm algumas dúvidas, são tentados por muitas coisas. Algumas vezes alguns chegam para mim e falam: Samuel, agora eu aceitei a Jesus, eu estou aqui na igreja, mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei: faça. E ele falava para mim, alguns jovens, nem um nem dois, já vários: Samuel, eu posso te dar um passeiozinho bem rapidinho, só no Mucuri, só para eu ver como é que está lá a vibe, a night. Aí eu olho assim para o rapaz, tá? A minha carne é impaciente, só que o meu espírito, Deus está trabalhando para ter paciência e calma com todo mundo. Aí eu olho para ele e Deus me deu uma resposta tão sábia que eu quero ensinar para todos vocês que estão aqui hoje e para os jovens que quem sabe tem essa dúvida. Porque você pisar no Mucuri, você ir numa festa do mundo, não é porque você pisou lá que você vai para o inferno, não. Também não adianta eu falar isso. Agora, o que eu quero falar para você é o que eu falo para todos esses jovens. Eu olho para eles e falo: é o seguinte, é muita responsabilidade você perguntar para mim se você pode ir. Porque se eu falar que você pode e acontecer alguma coisa com você, eu vou me sentir culpado, porque fui eu que falei que você podia ir. E se eu falar que você não pode, você também vai ficar dizendo que eu sou um religioso, que na igreja ninguém pode fazer nada. Então eu vou passar a bola para outra pessoa, para o Espírito Santo. Sabe o que você vai fazer, jovem? Quando você estiver na frente da festa, você olha para a esculhambação lá dentro e você pergunta: Espírito Santo, você entra comigo aqui? Se ele entrar, vai com tudo, meu irmão. Mas se ele não entrar, se eu fosse você, eu não entrava. Porque lá dentro Deus não vai se responsabilizar pelo que vai acontecer na sua vida. E se você morrer lá, de lá mesmo o diabo te joga direto no inferno. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus, ele não procura uma igreja morna. Deus procura uma igreja decidida a romper com o mundo e a viver o melhor que Deus tem para a nossa vida. Uma moça que vai para uma festa dessa, não venha me dizer, minha filha, que você vai só para curtir, só para ver como é que está lá. Você vai para beijar na boca, que eu sei. Você vai é para ficar. Ainda tem crente na igreja que vai ficando tanto que Jesus volta, a trombeta toca e ela fica na grande tribulação. Você não gostava tanto de ficar? Mas fica na grande tribulação para se consertar com o anticristo te perseguindo. Diga misericórdia que você não vai ficar. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós começamos a entender o valor exagerado que Deus nos dá, o valor tremendo que Deus nos dá, nós vamos entender que não é qualquer lugar que merece a nossa presença. Nós vamos entender que nós não carregamos mais apenas o nosso nome, mas nós também carregamos o nome do nosso Deus aonde nós vamos. Quer ver? Presta atenção numa coisa. Quando você não era evangélico, quando você não estava buscando a Deus, firmado na igreja, você podia aprontar o que você quisesse, ninguém se metia, não é verdade? Agora que você se converteu, tudo que você faz, às vezes até uma palavra que você fala um pouco mais irado, tipo, vai pra lá, as pessoas já apontam e dizem: é porque é crente. Quem já passou por isso, diga misericórdia. Ou seja, meu irmão, é a vida, é a decisão que nós fizemos. E é por isso que eu gosto de Jesus, do Espírito Santo, sabe por quê? Porque quando ele realmente entra na vida da pessoa, ele coloca um brilho diferente no rosto dessa pessoa. E esse brilho vai fazer com que ela não consiga esconder em lugar nenhum que ela pertence a Deus. É por isso que às vezes nós estamos em alguns lugares e às vezes a gente se cobra demais. Nós nos cobramos muito, como se nós não pudéssemos errar, como se nós não fôssemos passíveis de erros e tropeços. Mas sabe por que a gente tenta errar o mínimo possível? Porque nós sabemos que não é só o nosso nome que está em jogo, mas é o nome do Deus que nós carregamos que também está em jogo. Você já parou para prestar atenção na responsabilidade, no peso da responsabilidade que está sobre os seus ombros? E tem gente que talvez não queira vir à igreja só por causa do seu mau testemunho. Você já parou para prestar atenção que tem gente que vai aceitar Jesus só por ver a alegria que você tem na sua vida, e essa pessoa vai querer ter essa mesma alegria, e ela vai querer vir na sua igreja para aceitar Jesus, e a família dela toda vai ser transformada por causa do seu testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, você precisa entender, você precisa colocar na sua cabeça e no seu coração de uma vez por todas
que você não é um qualquer, você não é um qualquer, você é obra-prima das mãos do Deus Todo-Poderoso. E quando você começa a entender isso, você começa a buscar esse Deus, e você começa a buscar valorização em Deus, você nunca mais vai viver da mesma forma. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu compartilhei algumas experiências bem pessoais minhas. Eu tenho 24 anos de idade, e as pessoas que me conhecem mais de perto sabem que um dos grandes problemas que eu sempre tive foram dependências emocionais. Eu conheci a pessoa ontem, amanhã eu já colocava que amava ela no Facebook. Depois de amanhã, eu já começava a sair com a pessoa para cima e para baixo. Já virava o meu melhor amigo, separados da maternidade. Aí o que acontece? De tantos amigos que eu tinha, eu elegia 3. E começava a valorizar mais as pessoas, mais os 3 amigos, do que a mim mesmo e do que a Deus. Resultado, decepção no final. Quando eu precisava deles, eles aprontavam uma bem boa comigo. Aí eu ia chorar e reclamar com Jesus. Aí Jesus sorria e respondia para mim: eu não vou nem lhe consolar, chore mais um pouquinho, porque você vai sentir o que é que eu senti quando você deixou de pregar minha palavra para ir para o cinema, ficar valorizando a amizade deles, enquanto eles iam te trair mais na frente. Eu sabia, e hoje você está aí chorando porque eles te abandonaram, e eu nunca te deixei em nenhum momento da tua vida, e você me deixou por causa deles. Aí, meu irmão, eu errava, aprontava, Deus dei galardão para essa criança. Aleluia. Aí sabe o que acontece? Eu errava, ficava arrasado com a traição, com a decepção, e falava: nunca mais eu me apego a ninguém. Quem já passou por isso? Diga misericórdia, quem já tem esse problema. Aí passam-se 6 meses, 7 meses, e aparece outra amizade show de bola. Aí de repente, quando você percebe, você está valorizando mais a pessoa do que a Deus na sua vida. Aí vão mudando os nomes, vão mudando os endereços, mas as histórias são as mesmas, com o mesmo fim. Eu tive que levar 3 pancadas, para graças a Deus agora eu ter me ajeitado. Glória a Jesus. Samuel, então você não vai acontecer isso com outra pessoa? Eu não posso dizer, mas o que eu posso dizer é que já vai fazer 2 anos que eu estou plenamente satisfeito com Jesus e com o Espírito Santo. Sabe por quê, meu irmão? Porque na hora que eu preciso, é Ele que chega junto. Aleluia. Na hora que todos desaparecem, é Ele que aparece e fica do meu lado. Na hora que eu estou rico, na hora que você está com dinheiro para pagar a conta para todo mundo, não falta gente do teu lado. Mas na hora que tu precisa de dinheiro emprestado, ninguém é teu amigo. Ou seja, meu irmão, encha-se do Espírito Santo de Deus na sua vida. Encha-se de Deus na sua vida. Aprenda a fazer de Deus a sua fonte de vida. Porque quando você fizer isso, você vai aprender a tratar as pessoas. Uma das frases que eu escrevi no livro, nos Abenços dos Relacionamentos, nesse capítulo foi: coloque Deus no centro da sua vida e todas as pessoas vão para os seus devidos lugares. Aleluia. Mãe é mãe, pai é pai, namorado é namorado, namorada é namorada, amigo é amigo, mas ninguém pode concorrer com a soberania de Deus dentro do seu coração e na sua vida. E quando eu estava aí nessa grande tribulação, sem valorizar a obra-prima que eu era de Deus, me desvalorizando por causa de amizades sem futuro que eu tinha, porque se fossem umas amizades massa como eu achava, tudo bem. Mas quando eu olho para trás, que eu vejo os amigos, que eu vou olhar assim, às vezes a curiosidade me faz olhar o Facebook e ver como é que a pessoa anda hoje em dia, que eu olho as fotos idiota, que eu olho os papos ridículos, eu falo: Jesus, como é que eu fiz tanta questão de uma amizade sem futuro dessa, meu pai? Eu fico sem entender. Mas sabe o que era isso? Carência, vazio, dependência emocional. É isso que acontece na nossa vida. Aí eu comecei a querer entender: Senhor, a última tristeza que eu tive foi ano passado, e foi um amiguinho sem futuro que eu tive, que eu chamava até de irmão a criatura. Aí a criatura foi só misericórdia, mas o bichinho também era um menino velho, um adolescente, que eu queria tratar mais como um filho do que como um irmão. Sim, eu vou contar minha vida todinha aqui, não. Aí eu achei que, resumindo, irmão, eu fiquei super chateado com a tristeza, com a decepção que eu tinha tido. Aí eu viajei para a gravação do novo DVD do Ministério
ministério Diante do Trono. Quem conhece Diante do Trono aqui? E eles gravaram um DVD novo, Som da Justiça. Eu tenho alguns amigos nos locais que iam gravar a participação, que era a Ana Paula Nobre, que era a Ana Tanuri, e elas me convenceram de ir. Aí eu peguei, me taquei para Natal, cheio de tristeza. Eu ainda fui, eu era tão só misericórdia, mas não é porque eu sempre fui um crente de coração bom, aleluia. E eu peguei, a pessoa tinha aprontado miséria, aí eu fui lá na pessoa e falei assim: ei, irmãozinho, me perdoe por qualquer coisa. Tu acredita, irmão? E a criatura que tinha feito mal, eu fui lá pedir perdão. Aí ele ainda pegou, ainda deu uma rabissaca lá, eu falei: ah, inferno, tá pegando. Aí eu pensei, e passou, né? Aí eu viajei pra lá, magoado, porque eu sou ser humano normal. Quem entende que você é humano, levante a mão e diga amém. Quem entende que você tem emoção, você não é perfeito. Eu já entendi isso. Então eu viajei magoado. Se eu estava com raiva, piorou a raiva. Aí quando foi na hora da gravação, naquela praia do meio, onde aconteceu uma das gravações, lá o louvor começou a truar e a unção começou a descer. E eu falando: Senhor, por que é que faz tantos anos que o meu maior problema é com essas amizades que eu tenho? Eu às vezes quero valorizar demais a amizade e decepciono tão feio no final. Senhor, por quê? Me responde por quê? E Deus nunca me respondia. Aí quando foi nessa noite, eu estava no meio daquela multidão de 120 mil pessoas. E no meio daqueles louvores começou a tocar um instrumental de um hino. E o Espírito Santo falou: abre bem o teu ouvido. Isso no meio da praia. Quem crê que Deus chegou e fala, diga glória a Deus. No meio da praia, o Espírito Santo veio até mim e falou no meu ouvido: preste atenção nessa música. Na primeira frase da música, porque eu vou responder a pergunta que há tanto tempo você me faz: por que é que eu permito você se decepcionar tanto com essas pessoas que você idolatra? Aí eu parei, meu irmão, fiquei assim, ó. E a multidão se mexendo e eu quero que todo mundo se aquietasse que eu ouvi a frase. Aí eu só sei que eu fechei bem os meus olhos e de repente começou a tocar a música que hoje tem curado o coração de milhões de pessoas no Brasil. Que é a música que inicia dizendo: tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão. E eu, é essa mesmo. Ou seja, quando Deus falou: tem ciúmes de mim, eu entendi que sabe por que Deus não quer que você idolatre ninguém? Porque só Ele morreu na cruz para te salvar. Só Ele deu a última gota de sangue pela sua vida. Só Ele te valoriza da maneira perfeita que você não merece. Por isso, ame a todos, tenha muitos amigos, mas só confie e dependa do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque você é obra-prima desse Deus que te fez com cuidado e que não vai permitir as pessoas te destruírem e te decepcionarem se você viver para Ele e se você cumprir Mateus 6,33, que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas à sua vida. Fica de pé, dando glória a Deus aí onde você está. Aleluia. Eu quero dizer, meu irmão, que essa palavra, tem gente que ouve uma palavra como essa e diz: eita, que essa palavra dava bem certinho para minha amiga, mas se eu disser que nem era para sua amiga, era para você. Aleluia. Porque se Deus trouxe foi você, é porque era para você, era você que precisava ouvir isso essa noite. Tem gente que vem pro culto e assiste o culto com a raquete na mão, sabe? Fica assim, o culto todo com a raquete na mão, aí toda exortação que vem, ele pega assim: eita, isso daqui é da irmãzinha tal. Aí vem outra exortação para a pessoa se consertar, ela pega a raquete, taca no outro irmão e fala assim: eita, recebe aí, cru, vai, recebe pra ti. Ou seja, tem gente que tem dificuldade de ser consertada pelo Espírito Santo. Mas se eu disser que hoje Deus arrancou a raquete da sua mão e colocou uma colher, aleluia, colocou uma colher na sua mão para você engolir até a última gota do que Deus mandou aqui essa noite, para que você saiba que você é obra-prima de Deus e você vai sair daqui desse lugar entendendo quem você é em Cristo. Quando nós entendemos quem nós somos em Deus, meu irmão, nós nos libertamos do vício de agradar a todos. Nós nos libertamos das dependências emocionais. Nós nos libertamos da falsidade ideológica, que é criar para os outros uma pessoa que você não é, mas só para agradar a pessoa você finge que é. Ou seja, Deus te liberta de tudo isso, porque Jesus não morreu por quem você aparenta ser, Ele morreu por quem Ele sabe que você é. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos de onde você está. E eu queria encerrar o culto dessa noite
fazendo uma oração pela sua vida e pedindo a Deus para que você saia desse lugar entendendo que você é essa obra-prima das mãos de Deus. Mas antes de orar, eu gostaria de saber se tem alguém em nosso meio que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Tem alguém que é visitante, que veio para o culto hoje e ainda não aceitou a Jesus? Levanta a mão para eu te conhecer. Você que às vezes vem à igreja, ouve a palavra, mas não fez ainda a oração de confissão. Tem alguém que não fez ainda? Só aquele rapazinho ali, abençoado. Tem mais alguém? Se não, eu queria saber se esse abençoado quer hoje entregar a vida para o Senhor Jesus, quer hoje confirmar a identidade dele em Cristo e sair desse lugar colocando em prática essa palavra que você ouviu aqui hoje, que você não é qualquer um, mas você é obra-prima de Deus. Deus te criou para te fazer um jovem abençoado, com um futuro brilhante e livre dos laços do mundo. Se você quiser, é só você levantar a mão e confirmar que eu oro por você. Você quer? Amém, glória a Deus por isso. Pois eu queria que você levante. A igreja já veio um pequenininho aqui na frente, ela é toda vida para ele, que tal? E eu queria que você levantasse a mão direita e confessasse com todo mundo olhando para você, que a Bíblia fala que tem que confessar perante os homens. Ele foi pior do que vir aqui na frente, né, irmão? Desculpa. Mas eu queria que você levantasse a mão direita e falasse assim: eu confesso. E toda a igreja vai fazer junto. Todos vão reconfirmar isso. Levanta a mão direita e fala: eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Aplaude ao Senhor de Deus. What's your name? Como é teu nome? Bruno, né? Amém. Vamos orar pelo Bruno, agradecer a Deus pela vida dele. E quem vai sair daqui com essa palavra no coração? Diga glória a Deus. Pare de falar que você é o feio, você é o derrotado, você é o frustrado, você é o que não tem nada, que miséria de salário é esse? Para de reclamar. Sai daqui desse lugar agradecendo a Deus por tudo que Ele é e tem feito na sua vida. Porque por mais que você não tenha o que Ele quer, o que você quer ainda, Deus não tem te deixado faltar nada. Então seja grato, porque o coração grato atrai as bênçãos de Deus sobre nós. Amém? Eu queria só divulgar para encerrar que eu trouxe aqui, eu trouxe os papéis todos do banheiro, viu? Quem foi no banheiro aqui para pegar, ela pegou tudo. Aleluia. E eu queria só divulgar para os irmãos que eu trouxe também aqui, é o meu DVD de pregação, que conta o meu testemunho de conversão, como eu aceitei a Jesus, conta a história toda. Você vai ser muito edificado, você vai sorrir, vai chorar. São 3 horas comendo pipoca, tomando coca e dando glória. E se você por acaso ainda não adquiriu esse livro aqui, que é o livro que eu lancei, faz 1 mês que eu lancei, e nós já estamos caminhando para 2.000 livros vendidos só em Fortaleza, para a glória de Deus. É tanto que hoje um rapaz foi comprar lá em casa, porque falou que foi na casa da Bíblia Opções, e tinha esgotado. Glória a Deus por isso. Abençoou Jesus, tentou comprar um apartamento para eu casar. Aleluia. E se você quiser adquirir, não tem livraria nenhuma no momento. Então se você quiser garantir aqui na porta da igreja, é melhor. Você ainda leva uma dedicatória para casa. Esse livro realmente é um livro de 220 páginas. Cada capítulo é um encontro com Deus, é um conceito do Espírito Santo. Se você não gosta muito de ler, você vai começar a ler com tanta alegria, como eu tenho recebido alguns testemunhos, que em 2 dias você vai terminar de ler o livro todo, com a maioria dos leitores que têm sido abençoados. Então se você quiser adquirir, o DVD custa 20 e o livro custa 35 na livraria, mas nas igrejas ele custa apenas 30 reais. Samuel não trouxe o dinheiro, já estava preparado para essa desculpa. Então você pode ir ali, deixar o nome com o Alisson, se você quiser adquirir. O Alisson lhe conhecer, se você tiver procedência, o Alisson vai anotar o seu nome numa folhinha branca, que eu chamo carinhosamente de SPC, Serviço de Proteção ao Cristão, e você com certeza vai poder levar para casa e pagar amanhã. Eu dou até essa semana para você pagar o livro, até o próximo domingo. Aí no próximo domingo, assim liga para o Alisson, colocando ele na parede, aleluia, para pagar os livros. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E em vez de você ficar gastando dinheiro com revista da Capricho para ficar vendo os rapazes da novela, adquira esse livro que vai abençoar muito mais a sua vida. Amém? 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 Amém. Estende as mãos que eu quero
quero orar por você. Senhor, eu quero te louvar por esse culto. Quero te agradecer, Senhor, pelo valor que nós encontramos em Ti. Porque em Ti, Senhor, a nossa identidade é sarada. Em Ti nós aprendemos a valorizar aquilo que nós somos. Porque Jesus não morreu por qualquer coisa. O preço que Cristo pagou revela o valor do produto que Ele comprou. Senhor, se não pagou tão caro por nós, é porque Tu nos ama e nós somos realmente preciosos aos Teus olhos. E Tu venha abençoar cada jovem, que nenhum jovem venha ficar independente, nem preso por nenhuma situação, nem preso por nenhuma dependência, Pai, mas que haja libertação, transformação e restauração de vidas essa noite. Eu te louvo por esse culto e te agradeço pela verdade que Tu nos trouxe à memória hoje, que nós somos obras-primas nas mãos desse Deus caprichoso, desse Deus perfeito. Muito obrigado, Senhor, por tudo, e que a Tua bênção acompanhe cada um dos Teus servos. É o que eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.